Boa noite. Vamos lá esperar a Arlete Zagonel. Hoje vamos falar sobre home office ou retorno, como lidar com o novo anormal. Com a Arlete Zagonel da ZHZ Consultores. Oi, Sandra, tudo bem? Tô vendo aqui se eu consigo fixar. Cíntia, tudo bem? Lucas, peraí. Estamos esperando aqui. A Arlete entrou. Legal, Arlete. Vamos lá. Oi, boa noite. Tudo certo? Tudo bom? Tudo Tava bem, tentando você? tudo. Você viu o título da live quando você entrou? Não. Tô tentando fixar aqui, às vezes ele deixa, às vezes não sei por quê. Mas e Ali, ó, aí? agora, home office ou retorno? Como lidar com o novo? Ah, Agora então tá entrou. aí. Aham. Legal. Não, esse é o que eu pus agora. E aí, vamos falar home office ou retorno, como lidar com o novo anormal. Esse é o tema da live Vamos, de hoje. é, vamos esperar que as pessoas também participem, né? Quem é, tem a curiosidade de algumas questões, quem está buscando algumas respostas, né, Cíntia, para algumas Uhum. questões. E aí a gente torna mais participativo, né, a conversa. Legal. Então, a Arlete já esteve aqui comigo, ela é da ZHZ Consultores. E aí a gente vai, como ela falou, vamos tirar dúvida, vamos bater um papo com vocês, vamos trazer um pouco do que a gente sabe, do que a gente lida, né, no dia a dia. Hoje é um pouco diferente para quem me acompanha. Hoje eu estou falando mais do profissional, né? E aí Aham. vamos começar. Eu acho que a gente podia começar, Leti, o que você acha? Desse desafio aí de conciliar, né, trabalho, família. Muitas vezes você não tem nenhum espaço adequado para trabalhar e fica todo mundo meio que no mesmo ambiente, né? Acho que a gente podia começar por É, aí, eu acho. porque nós tínhamos lá, vamos pensar lá em março, abril, essa situação do home office, onde a gente até pensava que era uma situação temporária, né? Então as pessoas começaram a se organizar para ficar um período. E na realidade, tendo uma demora. E hoje é necessário, sim, que as pessoas se preparem também para que, se em algumas situações o home office continuar, elas já estejam habituadas, né? E naquela outra conversa que a gente teve, a gente falou muito sobre comunicação, né, Cíntia? Então, que é um fator Uhum. que eu venho acompanhando e que as pessoas têm muita dificuldade, né? Tirando, claro, dois pontos que eu acho também fundamentais, que é a logística do ambiente, onde você precisa ter um espaço, né? Você precisa destinar um local, qualquer que seja, para você ter, não ter interferências, né? Ter um bom equipamento onde você possa trabalhar com tranquilidade, você possa ter aquele momento teu de cumprir o que você precisa fazer. E a outra Uhum. questão que se preocupava os gestores de empresas se preocupavam muito com a questão da produtividade, né? Então, a pergunta é, será que esse colaborador, ficando em casa, ele vai ter a mesma produtividade que estando no ambiente de trabalho? E a gente Uhum. acompanha esses meses todos, e eu conversando com muitas empresas e lendo muitas publicações, se entende que sim, que esse funcionário ele acabou tendo uma produtividade
E às vezes, gente, é muito engraçado, né? Além do esperado. Eu conversei com algumas pessoas que disseram, Arlete, eu comecei a trabalhar num determinado horário, quando eu me dei conta, eu já tinha passado o meu horário do meu expediente normal, né? Se eu estivesse na minha empresa, seria diferente. Então, essa rotina é importante no planejamento, porque existe uma boa produtividade, mas a pessoa também tem que tomar esse cuidado, né? Eu estava lendo, até antes da pandemia, né, de uma empresa, se não me engano, ela é de Londres, que é uma multinacional, não me lembro o nome agora, mas é que veio na cabeça. E eles já antes, sem saber, né, isso já faz um ano, eles diminuíram a jornada de trabalho. E eles fizeram escalas, né? E a produtividade aumentou. Então, a gente está dentro de uma realidade que veio para ficar, né? Porque as Sim. empresas estão percebendo que, né? Porque você diminui, às vezes aumenta, né? O estresse, depende. Mas assim, se você conseguir se organizar, né? Acho que a gente foi pego de surpresa, né? Então, muita gente não, teve que conciliar ainda mais os filhos em casa, é diferente, né? Mas eu acho que se você consegue se organizar, você consegue sim ser mais produtivo, você consegue cuidar, né, de tudo, mas é isso que você falou, né? Tem uma grande questão aí que é da organização. Eu, por exemplo, eu estou na minha sala, as lives eu faço aqui na sala, mas o meu escritório eu coloquei no meu quarto, eu não tenho escritório aqui e eu não posso colocar no meio da sala, né? Até porque aqui eu tenho só uma mesa de jantar e depois tenho sofás e não tem espaço para colocar. E aí eu tenho a minha mesa lá no quarto, só que a minha mesa tinha uma TV. Daí eu como não assisto TV lá no quarto, coloquei a TV no quarto da minha filha, arrumei meu espaço lá. Não gosto muito de trabalhar no quarto, mas é o que temos para hoje, né? Aí já estou arrumando minhas paredes, colando coisas, e já está ficando mais com cara de escritório misturado com o quarto. Mas eu me senti mais produtiva quando eu fui para lá, né? Eu tinha uma agonia, assim, no meio da sala, no meio da casa, e daí minhas bagunças, aí nunca ficava, né? Todo dia tinha que tirar, tinha que pôr de novo, eu acabava deixando num canto da mesa, e aí isso é uma distração também, né? A desorganização ela não é boa, né, para nossa produtividade também. Porque o espaço é você que define, né? Muitas pessoas pensando em um canto de algo, né? Ou seja, eu tenho um canto no meu quarto que eu posso fazer, né? O meu home office ali, se ele é possível. Hoje mesmo eu assisti uma live de um rapaz, um professor de uma faculdade, e ele falou que ele faz na sacada da casa dele. A casa é uma casa grande, e ele tem uma sacada que ele organizou e ele faz ali pelo barulho, né, que ele não tem daí, pela privacidade. Então, é o ambiente que você cria, independente de onde for, né? E como eu falei, a gente estava vivendo um momento que era em 3 dias, digamos, nós tivemos que estar em home office. Só que agora a gente está já há 3 meses, né? E com isso também foi uma questão de adaptação, de adequação. Até você falou na questão da família, né? Do espaço que a família acabou tendo que conviver. Isso é muito difícil, né? As pessoas precisam ter uma comunicação muito fluida, elas têm que ter um diálogo para se realinhar naquele espaço. Então, o que vem a isso? As pessoas estão começando a entender que isso é possível, que a comunicação sendo clara, sendo direta, as negociações que começam a existir dentro, né, do ambiente familiar, elas devem existir e são muito saudáveis, e aí as pessoas vão se reorganizando e cada um fazendo o seu trabalho na medida, né, desses alinhamentos. Então, isso vem acontecendo. Agora, uma outra questão, né, Cíntia, que é interessante, que inclusive pesquisas que as pessoas que trabalham em algumas consultorias ou organizações, ou né, algumas empresas, especificamente pesquisas, que elas estão trazendo é que muito do home office pode ficar. Né? A tendência é essa. Então, por isso, assim, né, que a gente tem escutado muitas pessoas
querendo tirar dúvidas, querendo repensar tudo isso, porque elas sabem que elas podem ser essas pessoas que vão ficar no, né, num formato, vamos dizer assim, home office. Mas tudo vai depender, né, de negociações. Né? Quer dizer, não vai existir só um formato home office, mas vai existir o formato possível, né? Porque tem empresas que estão se preocupando muito com a questão, né, de que nós estamos vivendo um momento que não tem ainda uma solução para a questão do Covid-19. Então, a gente vai realmente ter que aguardar uma vacina, um tratamento, para que as pessoas de risco que foram afastadas da empresa, estão em home office, que elas permaneçam em home office, até que se resolva, né, essa questão e dê segurança para essas pessoas. Né? Então, é muito relativo, né, essa questão. Você fala, assim, falando da empresa, né? Você falou de comunicação, transparência, uma coisa bem... Eu acho que até um treinamento, né, por parte das empresas, porque as pessoas não sabem, né, trabalhar em casa mais. E também a comunicação com os filhos, né? Isso se estende. Então, você tem que ter uma comunicação fluida e transparente com a empresa, mas também com os filhos, com o marido, com a esposa, enfim, os combinados, né? Para que as coisas saiam. E como toda mudança, adaptação no início é difícil. Eu acho que depois desses 3 meses, né? Acho que cada um já conseguiu criar, de certa forma, uma rotina e tal. Mas o que me preocupa, assim, que eu vejo, até conversando com algumas empresas, que eu ouvi, é que muitas vezes as pessoas estão sendo cobradas, pelo menos nesse início, né? Eu acho que agora, depois de 3, 4 meses, já dá para serem cobradas, mas foram cobradas como se elas estivessem no ambiente de trabalho, né? Só que estava todo mundo se adaptando, né? E as empresas não prepararam as pessoas. Teve empresa que deu até cadeira, que deu treinamento, né? Que deu apoio. E eu vejo muita intolerância de algumas empresas em relação a prazos, em relação a... As empresas parecem que, então tem que estar toda hora online, né? Tem muito mais reunião acontecendo do que tinha antes, né? Porque eu acho que eles querem ver se está todo mundo trabalhando, não sei. E eu vejo que isso causa um certo tipo de estresse, né? Nas pessoas, Sim. porque elas já estão com esse peso de trabalhar com o diferente, de conciliar tudo, né, de se reinventar, e aí tem mais esse peso da cobrança. E não seria o momento das empresas serem um pouco mais flexíveis quanto a isso? Sim, com certeza, né? É muito importante, né? E a gente tem percebido essa comunicação realmente remota, porque muitas pessoas elas verbalizam até que estão se sentindo um pouco isoladas, porque é claro, né? Está cerceado essa questão de você sociabilizar e a gente tem muito disso, né? Do presencial, mas também isso tem que ser dosado, né? Porque a empresa ela não precisa necessariamente ficar o tempo todo fazendo as reuniões, né, buscando estar junto com as pessoas. Ela tem que dar um apoio, né, numa certa dose. Ou seja, oportunizar esses encontros, mas de uma forma, inclusive, como a gente falou, não só pelo trabalho, mas também encontros pessoais. Tem muitas empresas, que colegas minhas trabalham, que eles fazem reuniões de happy hour, né, eles fazem aniversários que eles comemoram, porque isso aproxima as pessoas que estão fora da empresa. Elas se sentem, né, acolhidas, elas revêem os colegas, e hoje a gente tem uma infinidade de recursos pela internet. Né? Então, você pode falar a qualquer momento hoje, né, através do próprio WhatsApp, você põe ali no vídeo, você conversa com a pessoa, como você pode usar uma plataforma. Né? Agora, tudo isso tem que ser dosado. E uma coisa que eu acho bem importante também, e acho bacana quando você fala, né, Cíntia, no que é possível que as pessoas, o que elas precisam procurar nesse momento, nas suas casas e no seu formato de trabalho, as tais das forças produtivas, né? Que isso ajuda muito. Fala um pouquinho também, né, dessa Eu acho que parte para a antes de gente falar ter... das forças, né? Deixa eu dar um oizinho aqui, que chegou um monte de gente conhecida, não deu aí. A Ah, tá. Débora aqui, a Ana, a Elaine, acho que eu já tinha falado, Lilian, a Jéssica,
Jéssica, eu estava numa live dela agora há pouco, ela estava falando sobre as forças e sobre a autenticidade, bem legal, só que não pude ficar, Jéssica, mas bem Ah, bacana, cura a mente, se alguém quiser seguir. E aí, é, antes de falar acho que sobre as forças, a gente podia falar um pouquinho, porque esse momento é um momento que a gente está sentindo tudo, né? A gente tá com aham. todas as emoções assim, à flor da pele, e às vezes as coisas não andam, ou você não consegue. Eu mesma aqui agora, nessas 2 semanas, eu tô com os meus filhos em férias. Eles não têm aula, né? Ah, Talvez ah, até seja melhor, né? Hoje é o segundo dia, porque com aula eu preciso acompanhar, pelo menos a minha filha menor, né? E daí ela acaba usando o computador, porque ela precisa. E sem aula não, só que de qualquer forma eu não consigo dar aquela atenção que eu daria se eu tivesse ah, tirado férias junto, né? Ou talvez eles estariam um dia na avó, um dia com amigos, né? Você sabe? E agora o tempo todo em casa, né? E eu acho que isso a gente tem que trabalhar muito, isso é uma das coisas que você traz também, que é a gestão das emoções, né? Que nos ajuda e, bastante nesse momento, né? O é, que você é, podia falar sobre isso? na realidade é assim, né? Eu tenho uma regrinha, né? Que são os 3 passos, né? Para a gestão da emoção, né? Porque a primeira é você identificar, ou seja, né? O que que eu estou sentindo exatamente né, ali naquele momento? Muitas vezes a pessoa diz, puxa, eu estou com uma sensação de raiva aqui em casa, né? Eu estou com uma sensação que é isso que está acontecendo, porque eu não posso sair, porque eu não posso voltar à minha normalidade, e ela acaba identificando que não é bem uma raiva, é um cansaço, é uma pressão, como você fala, então é um, assim, um desconforto que ela tem. Então, é identificar essa emoção que você tem naquele momento. Né? O ponto 2 digamos assim, aceitar. Não só identificar, porque às vezes você identifica, mas você desqualifica. Né? Você põe embaixo do Uhum. tapete, você diz, não, não, é só agora, né? Ou assim, ah, é uma coisa rápida, vai passar, né? Então você acaba não qualificando aquela emoção e você daí o que que faz? Engole, né? Não mostra, não compartilha. E a terceira é a negociação, que eu digo, que é engraçado, né? Você negociar com uma emoção. Mas o que que é essa negociação? É você se dar conta de que aquela emoção, né, ela pode não estar boa para aquele momento, não é adequada ali. Ela não precisa necessariamente ser expressada naquela hora. É como assim, uma impulsividade, algo que vem e que você acaba se arrependendo até de ter uma reação. Então você Uhum. meio que assim negocia, né? Eu tenho clientes assim que dizem, ah, eu me belisco, né? Eu levanto e vou fazer outra coisa, porque eu vejo que naquela hora eu não posso expressar. Você tendo digamos, esse controle nesse sentido, né, essa identificação, essa negociação, você consegue entrar naquela questão da inteligência emocional, né, que a gente fala tanto e o mercado fala tanto e se refere, que é assim, eu identificar e eu conseguir, de certa forma, lidar com aquilo. É fácil? Claro que não é, né? Não é fácil. Às Uhum. vezes a emoção ela vem e ela vem num formato que ela é despejada, né? E é mostrada às vezes de uma forma errada ou até para a própria pessoa que tá naquele momento, naquele ambiente, né? Não é o teu alvo. Né? Mas então essa gestão da emoção que eu falo é essa questão, né? De você ter essa identificação. E isso muitas vezes, né, assim, a gente sabe que é um treino também, né? Você aprender uma prática que você consegue trabalhar aqui naquele momento ou identificar né, daquela maneira, fica muito mais fácil, né? Então, é interessante. A Elaine diz que faz um diálogo interior, ela e ela. Ela e ela. Isso é bom também, né? E eu acho que a gente não se permite, né, Arlete, como você falou, a gente tem que escutar, tem que sentir. Tem uma frase bem legal que eu sempre gosto de citar da psicologia positiva, que é do Tal Ben-Shahar, permita-se ser humano, né?
Vai ter momentos realmente que não vão estar fáceis, né? E tá tudo bem, né? Sinta, deixe aquilo fluir, entenda, converse, né? Faça o que você quiser fazer. A Ana aqui, ó, diz também que ela escreve, isso é super bom, né? Escrever para identificar emoção. Eu também eu tenho diário, eu gosto também de escrever, de uma forma de se colocar para fora, né? Seja chorar, alguma coisa. Porque quando você se permite, você se renova, né? Se você prende, ou se você nega, ou se você, não, sai daqui, vai embora, não posso estar sentindo isso, né? Pô, todo mundo está sentindo isso, né? As nossas emoções, elas estão assim. Então a gente tem que se permitir. E aí. Que é generalizar, né? A gente não pode generalizar as coisas. Então, como você falou, você trouxe legal a questão de estar em casa com pessoas que a gente até não estava acostumado a estar, né? Tudo foi um arranjo. Quando a gente viu pessoas que não conviviam, passaram a conviver. Às vezes até pessoas que moram juntas, mas têm muitas atividades, saem muito, fazem algum curso, uma faculdade, uma pós à noite, chegam tarde e não tem aquela convivência. Então, isso é um ambiente. E o ambiente de trabalho também, que ficou diferente, né? Ficou remoto. Então, essa emoção, ela pode estar permeando todos esses ambientes, né? Num determinado momento, eu posso, digamos, estar sentindo algo em relação ao meu trabalho, né? E eu acabo envolvendo as pessoas da minha casa que estão ali convivendo comigo. Quer dizer, eu estou generalizando. Então, isso também é muito importante. Você, né, a gente identificar que o que eu estou sentindo é em relação ao trabalho, né? Aquele cansaço ou aquele estresse ou me sentindo desagradável pela pressão, enfim, né? E em casa, não. Ou em casa, eu estou desagradável porque eu não estou descontente com algo, porque eu não estou, talvez, podendo conversar, colocar minha ideia, que é assim, olha, esse é o meu canto, então naquele momento eu estou trabalhando e eu não posso ter interferência. Principalmente, como você falou, caso de casais que têm filhos e filhos pequenos, ou que falam muito, né? Então, isso tem uma interferência na produtividade do teu trabalho. Então, as pessoas até perguntam, tá, Arlete, mas eu até consegui criar um ambiente bom, mas eu estou pensando quando eu voltar a trabalhar fora, né? Quando tudo isso passar e se a minha empresa voltar, ter um spa, ter abertura para o espaço e convocar que a gente volte, como é que eu vou fazer, né? Com aquele filho que está acostumado com a minha convivência, com aquela rotina. A gente vai ter que voltar a se reorganizar de novo. Né? Exatamente. O que daquilo tudo que eu vivenciei, que eu criei como minha rotina de convivência dentro de casa, eu posso levar. E a emoção está permeando tudo isso, né? E quando a gente fala disso, né, do retorno, que também vai ser difícil, né, de todas essas descobertas que a gente está falando, fazendo, a gente está falando de mudança, né? E gerir uma mudança é difícil do início, né? A mudança é difícil. Normalmente a gente está lá na nossa caixinha, nosso cantinho, funcionando do jeito, e de repente vem um vírus aí, muda tudo, e agora vamos ter que se adaptar. Não, e daqui a pouco não tem mais vírus, vamos ter que se adaptar de novo. Daí tem até uma pergunta da Marileia ali, que eu coloquei, né? Se alguém tivesse uma pergunta lá no meu Stories, e ela falou assim, e se não voltar, né? Não, e não tem um meio termo, né? Home office, e talvez tenha o híbrido, né? Que eu acho que é o mais provável que vai acontecer, tanto de ensino quanto de trabalho, e a gente vai ter que aprender. Então, eu acho que é um aprendizado também, né? Para a gente levar isso como um aprendizado para a vida, que qualquer momento a gente está suscetível de acontecer, de a nossa vida virar do avesso. E a gente tem que estar preparado, sim, não prever o que vai acontecer, mas preparado e flexíveis para lidar com essa situação da melhor forma possível. E é normal ter essas emoções, né, que sobem e descem, é normal um desconforto no início, eu garanto que agora o desconforto não é igual ao começo, né, e aí a gente vai se adaptando. E aí começa a ver as coisas boas também disso, né, porque eu acho que tem as desvantagens, mas também tem as vantagens. E aí que eu quero entrar
no mindset para depois entrar nas forças, né? Que a nossa forma de enxergar as coisas que nos acontecem fazem toda a diferença, né? Se eu ficar reclamando constantemente de algo que eu não tenho como mexer agora, eu vou ficar cada vez mais estressada, ansiosa e em conflito, tanto com as pessoas da empresa quanto em casa. Então, não era o aceitar, não posso fazer nada. Você pode fazer, né? A escolha que você tem agora é de encarar isso de uma forma mais leve possível para que você consiga fazer as mudanças que tem que fazer e da melhor forma possível. Não dá para fazer do jeito que você quer? Não dá, né? Aquela frase aceita que dói menos. Então, vamos fazer do jeito que eu me sinto mais confortável com isso. E às vezes aí cabe até uma negociação com o chefe, né? Olha, por exemplo, aqui em casa, se eu tivesse chefe, eu ia ter que dizer, olha, à tarde de tal hora a tal hora eu não posso trabalhar, porque o computador é da minha filha e a não ser que seja alguma coisa pelo celular, né? Então, você tem, mais uma vez, trazendo a comunicação aí que a Arlete falou, né? Você tem boca, quem tem boca vai a Roma, né? Alguma coisa você pode fazer, ou pelo menos tentar fazer, mas o mais importante é como que eu escolho me sentir, né? Eu vou continuar me sentindo, olhando para tudo isso como, ai meu Deus, não vejo a hora de acabar, porque não vai acabar, pelo menos não do jeito que você espera, né? A pandemia vai acabar, mas as coisas, como a gente colocou, as coisas vão para um novo anormal, né? Que a gente não conhece ainda, a gente não sabe onde vai. Mas voltar ao que era, eu tenho certeza que não vai. E tem muita gente esperando isso, né? Que tudo volte ao Sim. que era. Ai, não vejo a hora, os adolescentes, né? De ir para balada. Ai, não vejo a hora de ir lá, encontrar com todo mundo, de fazer um evento para não sei quantas pessoas. Por enquanto isso não vai acontecer. E se acontecer, talvez também mude, né? Porque a gente está criando, está construindo um novo Zeitgeist, que é o paradigma de 2020 para frente, né? Que é um novo pensamento, uma nova forma de estar em sociedade. E aí muitas coisas vão mudar, né? O próprio consumo a gente já viu, né? Que já mudou e que as pessoas preferem assim, né? Os delivery, as coisas de compra pela internet, né? A Letra se lê bem porque, ó, ontem de manhã eu assumi meu óculos na live para ler as coisas, porque eu estava lendo tudo errado. Eu cheguei a ficar até vesga para ler uma palavra. Se você conseguir ler aqui, que colocaram para a gente comentar. Eu vou ler aqui, sim, da Fernanda Zagonel, né? Tá. Que ela fez uma não pergunta, ela fez um comentário que eu acho bacana a gente considerar, que ela falou assim, ó, mesmo adaptado em casa, parece que após tantos meses as pessoas estão mais nervosas, ansiosas e sem paciência. Uhum. Realmente, mas assim, eu fiquei pensando no porquê, né, Fernanda? Por que as pessoas estão mais nervosas, ansiosas e sem paciência se elas estão tentando se adaptar? Eu me reportei muito à questão do que a Cíntia falou do mindset, né? Que é assim, esta mudança. Talvez as pessoas não conseguiram fazer essa mudança de mentalidade mesmo, não é, né, Cíntia? Não é só o hábito, você tem que incorporar aquilo. E eu penso assim também, muito desse nervosismo, da ansiedade e a falta de paciência é porque a gente está vivendo um mundo de incertezas. Né? Eu acho que a gente não sabe também o que nos espera, o que nos aguarda. Desde que começou a questão da pandemia, a gente está tendo uma série de situações que não se estabelecem. Né? Ou seja, o simples fato de abrir comércio, não ser mais tão rígido isolamento, e daqui a pouco voltar atrás novamente, né? Ser rígido. Então, esse vai e vem. A questão política que a gente está passando, econômica, a questão da própria saúde, né? Que a gente está assim, inseguro em relação a que medicamento, a qual é o protocolo, né, que vai ser adotado, porque né, o próprio governo não se define. Então, eu acho que isso também faz parte. Né? A gente está vivendo o nosso dia. É um monte de informação. Né? Pensando sistemicamente, existe
todo um entorno nosso que fica nos jogando uma série de informações, uma série de situações que nos tornam ansiosos, de certa forma, né? E como você falou nesse dia, isso é normal, né? O anormal é 100% do seu tempo ansioso, né? 100% angustiado e estressado. Agora, se em determinados momentos você está, por algum motivo, é plenamente justificado. Agora, é trabalhar com isso, né? E eu acho que tem algumas estratégias individuais que a gente pode fazer, né? Eu digo individual porque é o que serve para mim e talvez você encontre a tua, né? O meu, uma das coisas assim que me ajuda é que todo dia de manhã cedo, assim, acordo e já medito, né? Eu faço uma prática de mindfulness. Outra coisa, exercício. Outra coisa, no momento que tá pegando fogo, né? Que tem alguma emoção, assim, ou uma ansiedade muito forte, eu vou desfocar, eu vou fazer outra coisa, eu vou ou tomar um banho, ou se é algum conflito, assim, com as crianças, eu já falo para elas, de cabeça quente eu não consigo resolver, então ou eu vou respirar no banheiro, ou eu vou dar uma volta de carro. Então, acho que tem algumas estratégias, né? Não para a gente fugir dessa emoção, mas para a gente acalmar, né? Eu acho que a ansiedade, ela vem muito disso. E você, certíssima, né? O que você falou, da incerteza, né? Esse é um momento realmente que é normal também sentir isso. Mas, mais uma vez, agora trazendo... Ó, a Marileia, que foi da pergunta lá que eu falei, depois a gente volta nesse assunto para ela ouvir a resposta, tá? Ela chegou, é Marileia. Então, mais uma vez, voltando, né? Eu posso ficar ansiosa, eu posso, né? Como a Arlete falou, o problema é estar assim o tempo todo. O problema é permanecer nessa emoção, né? O problema é permanecer se sentindo mal. Então, quando a gente consegue enxergar isso como algo passageiro, como algo que... Não, peraí, é uma emoção, eu vou deixar vir, vou entender, né? Vou respirar fundo, pronto, passei por isso e vou para outro lugar. Fica muito mais fácil da gente levar o dia a dia, né? Então, como que eu escolho me sentir? Porque, na verdade, eu vejo muito assim, quando a gente permanece numa emoção, é uma escolha nossa também, né? Porque parece que a gente está, de alguma forma, tentando chamar atenção, né? Ou de alguém, ou de alguém ou de nós mesmos, né? Mostrando que tá tudo uma droga, ou que tá, nossa. E aí, de repente, se eu começo a alimentar isso, nossa, tô muito ansiosa, nossa, tô muito sem paciência, nossa, não sei o quê. E dá muito olhar para isso, e aí realmente eu vou me sentir muito assim, né? Então, o que eu posso pensar nesse momento? Como que eu posso pensar, né? Como que eu escolho sentir isso? Eu quero continuar me sentindo ansiosa o dia todo e nervosa? Não. Então, o que eu posso fazer, né? Tá tudo na nossa mão. Tá tudo na nossa mão, nada na mão do outro. Eu falei numa live hoje, segunda, né, sobre autorresponsabilidade. E é isso, né? 100% a gente é responsável. E assim, não me diga que não sou responsável pelo Covid, não, talvez pelo Covid não, talvez, né, a humanidade seja, mas talvez você especificamente não, mas você é responsável com o que você faz, com o que o Covid te faz, né? E aí entram também as forças, né? Eu acho que tem algumas pessoas que estão aí que não conhecem, então vou entrar nesse assunto primeiro com de novo essa escolha, né? Como é que eu escolho olhar? A gente tem uma tendência de olhar para as coisas que não funcionam, para as coisas negativas de tudo isso, né? Se eu estou assistindo, me alimentando dessas notícias ruins, é mais disso que eu vou ter, né? Eu vou direcionar a minha energia para isso, eu vou ter preocupação, eu vou ter ansiedade. Se eu estou indignada com o meu novo estado home office de ser, é mais disso que eu vou ter, mais indignação, vou achar meu trabalho um saco, vou ser improdutivo, vou estar pensando, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar lá numa reunião presencial, num treinamento, não sei o quê. Então, o nosso foco, né, a gente tem o que a ciência chama de viés negativo, né? Você sabe bem disso, está careca de saber, né, Alete? Que eu sempre falo aqui. E aí, a nossa atenção tá voltada naturalmente para o negativo, né? A gente nasceu assim. E aí, como mudar isso, né? Com treinos. E treinar o cérebro mesmo, né? Você pode modificar esse caminho que o teu cérebro faz.
você pode modificar esse olhar negativo para as coisas. E aí, uma das coisas que a gente traz, né, que também é a ciência que traz, é que todo mundo tem forças de caráter, que são forças que cada um de nós tem, que elas refletem as virtudes universais do ser humano, e a gente não olha para as coisas boas que nós temos e que podem nos ajudar nesse momento. A gente olha, geralmente, para o que não está legal, né? Como eu falei, não só na situação, como em nós mesmos. E aí, identificar essas forças, entender o que são elas, né? O que eu tenho de bom e que pode me ajudar nessa situação. Quando eu começo a alimentar isso, esse meu lado positivo, esse meu lado que pode me ajudar, né? Eu amplio eu amplio não só a minha visão em relação às coisas, à solução de problemas, como também as chances de solucionar o problema. E um desses problemas é me sentir melhor, né? Então, por exemplo, como é que se pode aplicar a força nessa situação? De repente você não precisa necessariamente aplicar nessa situação, mas você pode aplicar no teu dia a dia para se sentir um pouco melhor, né? Alimentar essas forças fazem com que a gente aumente o nível do nosso bem-estar e satisfação com a vida. Então, só de estar trabalhando nela, não necessariamente no profissional, eu já tenho benefícios, né? E isso já vai me ajudar nessa minha ansiedade e enfim, todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Olha aqui, eu tenho um unicórnio aqui do lado. Então, você falando assim, me vem também a questão de aproveitar esse momento do home office para adquirir hábitos saudáveis, né? Uhum. Sim, interessante, né? Antes a gente escutava as pessoas falando, eu não tenho tempo para nada, minha vida é uma correria, né? Eu estou trabalhando demais, eu não me cuido, né? Não consigo fazer uma alimentação saudável, né? Então, por que não aproveitar também esse momento, né? Agora, do home office, e começar a estabelecer hábitos saudáveis dentro do que é possível, né? Dentro do que cada acha que é melhor, né? Então a gente mesmo tem escutado muitas pessoas que estão dando depoimentos ou fazendo até lives no sentido de dizer, né? Eu aprendi então pessoas que aprenderam a cozinhar, né? A ter um tempo de leitura, a fazer exercícios, né? A fazer algumas coisas que achava que não ia ser capaz de fazer. E aí foi o quê? Adquirindo hábitos saudáveis, né? Que entra nessas questões que você também está trazendo, né? O que é mais produtivo? O que eu fazendo eu vou me sentir mais confortável? E assim, o que disso tudo que eu consegui fazer as mudanças, os realinhamentos, e eu comecei a fazer como rotina, eu posso manter, né? Então, puxa, colegas até, puxa, eu comecei a fazer aula de pilates, né, pela internet, pelas aulas que tem disponível. E eu vi que é muito bom, que é possível, mesmo que depois eu volte, eu vou começar a fazer à noite. Né? Pelo menos eu consigo. Então, são novos hábitos, né? Novos realinhamentos, né? E aí as pessoas vão adquirindo aos poucos e fazendo o quê? Tendo disciplinas, né? Porque assim, até estou vendo aqui, né? Estou com dificuldades de ter hábitos saudáveis, né? Então, assim, o que acontece? Parar e pensar, por que eu não estou conseguindo ter esses hábitos? Né? Eu diria assim, N razões, né? Desde manter, ser persistente, ter disciplinas, né? Tentar manter, pelo menos no começo, né? Porque quando a gente lê algumas questões, existe estatisticamente um tempo que, se você manter algo, você depois consegue adquirir aquela rotina. Mas para você chegar lá, eu não me lembro se são X semanas que fala, né? São N semanas que você tem que efetivamente manter aquele hábito. Se você consegue, depois você passa a fazer, a ter aquela atividade mais constantemente e com mais prazer, e como se fosse uma rotina. Se você desiste, né, naquele início, você acaba, sim, deixando de ter aquele hábito. Você não persistiu, né?
Eu ouvi falar já em 21 dias, em 3 meses, em 6 meses, sei lá. Só sei que é assim. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque está tudo ligado, né? Hoje não tem mais vida profissional, vida pessoal. Está tudo ligado. E se você não está bem num aspecto, você vai interferir no outro, né? E eu acho que essas coisas de trazer isso que a gente falou, de mais saúde, de né, uma alimentação, um exercício, uma meditação, uma coisa, tudo isso vai nos equilibrar, né, em relação para lidar com essa ansiedade toda, com esse momento. E aí, sobre hábito, nossa, teria que ter umas 10 lives sobre hábito, tipo uma série, né? Porque tem muita coisa. E eu mesma tenho dificuldade também com comida, estou fazendo uma experiência agora, mas já vi que vou precisar de ajuda de uma nutricionista, sei lá o quê. Mas assim, o hábito, mas eu sei o caminho, só não faço de sem vergonha, né? Ou porque não é a minha prioridade. Então, uma das coisas é essa, se priorizar. Então, você quer isso? Quer mesmo? E por que você quer? Não adianta dizer que você quer, por exemplo, se alimentar melhor para emagrecer. Ou para ter mais saúde, porque isso é óbvio, né? Você tem que ter um propósito muito forte por trás. E o que me fez agora começar a comer comida vegana, né? O meu filho, ele chegou para mim e pediu, falou, mãe, vamos virar veganos, né? Amanhã faz os 30 dias que a gente está nisso, só que ele já disse que ele não quer mais virar, agora eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas ele veio, e isso foi um propósito muito forte para mim, né? Para eu agarrar essa causa, eu disse, não, meu filho tá querendo, né? Porque sempre quando eu pensava em dieta, eu pensava assim, ai meu Deus, eu tenho que daí fazer, depois ensinar eles comem tudo errado, e agora partiu dele. Então, para mim, foi um propósito grande. Então, eu acho que isso, encontrar um significado para aquilo que você quer fazer, né? Tem sentido? Por que tem sentido? O que vai mudar na sua vida? Como é que você vai ser depois disso, né? A outra questão do hábito é que a gente fica muito preso à disciplina. Então, a gente acha, eu não tenho disciplina para fazer isso. Então tá, então não tem disciplina, não vai fazer, né? E na verdade já está comprovado que a maioria dos hábitos a gente muda quando a gente inclui não a disciplina, mas rituais. Rituais que nos façam lembrar e que tornem aquele hábito possível de fazer. Quais seriam os rituais? Eu sempre falo um aqui que eu gosto, que é bem simples. Quando eu comecei há anos atrás a correr de manhã, eu colocava o meu shortinho, minha camiseta, meu tênis, minha meia, do lado da minha cama, porque o nosso cérebro, ele demora, em 20 segundos, ele desiste, ele é preguiçoso. Então, você tem que fazer algo que ele não dê tempo, né, que seja antes desses 20 segundos. Então, assim, eu acordar, eu olhar para o lado, eu colocar a roupa, antes de ir no banheiro de qualquer coisa. Aí o meu cérebro, ele não vai para a questão da preguiça, né? Daí ele já vai ver, opa, ela está colocando a roupa, hora de ir correr. E aí com comida, a mesma coisa, né? Planejar, como que é o criar ritual da comida? É você saber o que você vai comer no dia antecipadamente, você planejar, porque se for para cozinhar às 11h30 da manhã sem saber o que fazer, você vai para o mais fácil, né? Então, para comida, um planejamento. E a outra questão do hábito que é legal, eu estou falando só de comida e exercício, mas tem milhões de hábitos, né? Inclusive o home office mesmo, né? Qual que seria o ritual para o home office? O ritual talvez fosse, bom, então todo dia, criar uma rotina, né? Então todo dia eu vou tomar café, vou fazer meu exercício, vou não sei o quê. Aí, às 8 em ponto, eu vou no meu computador. Só que o meu computador, no meu caso, né? Eu faço live aqui na sala e trabalho lá no quarto. Aí vai que de repente eu vou voltar a trabalhar na sala, mas o computador já está aqui. O que eu poderia colocar aí para me disciplinar a fazer? Eu poderia já colocar no celular um aviso, tira o computador da tomada e vai no quarto, sabe? Alguma coisa que me prendesse, que me fizesse fazer isso para eu não deixar de novo na sala, que é o natural. E aí, terminando, né, o negócio da disciplina, né, tirar dessa cabeça que é a disciplina que muda o hábito, mas são os rituais. E aí a outra coisa é um hábito por vez. A gente funcionou a vida inteira assim, e de repente eu quero virar outra pessoa de uma hora para outra, mudar tudo, né? E aí é sofrido, porque o teu cérebro, ele vai buscar o caminho mais fácil, porque ele não quer gastar energia, né? Então ele vai para o mais fácil. Qual é o mais fácil? O mais fácil é o hábito que você teve a vida inteira. E aí eu vou buscar isso.
Então eu vou querer te boicotar de toda... Eu digo eu, cérebro, vou querer boicotar a Cíntia de todas as maneiras, porque eu não quero isso. Não é o caminho que ela me ensinou. Então eu tenho que experimentar, fazer assim, então dieta, vou colocar 1 copo d'água por dia a mais do que eu tomo. Pronto, começa assim, né? Faz aí, quando você estiver acostumado, quando você achar que tá rolando, né? Nem precisa desses 21 dias. Ah, vou inserir uma outra coisa, vou não sei o quê. Um pouquinho por vez. Diga, Arlete, falei demais. Não, é que assim, é bacana porque a gente vai conectando com outras coisas, né? Eu conectei com 2 coisas, que é assim, a primeira é a questão do hábito que você, às vezes, não quer mudar, né? E muitas vezes você não sabe por quê. Tem um livro que fala exatamente sobre isso, né? Sobre a mudança de hábito, que é bem interessante. E um exemplo que me marcou muito foi o seguinte: um funcionário de uma empresa tinha o hábito de manhã, né, às 10 horas mais ou menos, ele ir tomar o café no refeitório. Então, aquilo era um hábito. Só que o que acontecia? Quando ele saía para tomar o café, ele parava numa determinada mesa para falar com um amigo ou um colega que tinha mais proximidade e batia um papinho. E daí ele ia tomar. E aí ele começou a perceber que não era o café que era o motivador dele para aquele hábito, e sim a parada para conversar com o amigo, né? E aí aquilo estava assim se estendendo um pouco, né? E começou aquela situação de o chefe até dar um toque. Então, veja, muitas vezes a gente não sabe o porquê que a gente tem aquele hábito e acaba não querendo mudar em função daquele ganho secundário que a gente chama na psicologia, né? Ou seja, o parar e conversar com o amigo era tão reforçador que ele não deixava de ir até lá tomar o café, mas na realidade não era o café, era o amigo. Então é bom a gente às vezes parar e pensar assim, no motivo que a gente tem a resistência a trocar de hábito. Né? É muito mais forte do que a gente imagina. A gente às vezes não se dá conta daquilo. E também, nesse caso, você trouxe uma questão super boa, né? Sobre a gente identificar esse benefício. Nesse caso, o que está segurando é o encontro com amigos, é o gatilho para o café. Então, você não vai deixar de ter o encontro com seus amigos, você só vai desatrelar o café ao encontro. E você pode encontrar, talvez, em outro lugar que não cheire café, né? Fazer uma outra rotina. E fica muito mais fácil quando a gente identifica esses benefícios, né? Porque a gente pode fazer arranjos. Né, Alete? E outra ideia é os kits, né? Então, eu dou um curso sobre o home office que eu falo que tem que ter um kit home office. Ou seja, quando você estava falando, eu também lembrei, né? Que é assim, eu preparar as coisas, né? Então, você deu o exemplo do teu kit esporte, né? Você já deixa separado as coisas que você vai usar, porque você levantou, já põe, não tem os 20 segundos de desistência. Mas o kit home office, para quem trabalha, parece que é uma questão assim de pouca importância, mas não. Você tem que ter tudo organizado para você produzir, para você ficar bem, para você não ter nenhum imprevisto. Então, desde assim, você ter a bateria, você ter o carregador de bateria do celular do teu lado, né? Ou se você trabalha com laptop também, porque você pode estar no meio da reunião remota com o teu gestor, cai. Você tem que levantar, pegar aquela bateria ou aquele, né, recarregador, e aquilo já vai te aborrecendo, né? Aí daqui a pouco você está ali de novo, você consegue te dar uma sede, e você não está com a água do lado, daí você tem que levantar, pegar água, aí você volta, daí também você se dá conta que você precisa fazer alguma coisa, escrever o teu relatório, e você não tem ali para aquela reunião. Então, é uma série de coisas que vão acontecendo, porque você não tem o kit, né, do teu lado. Então, é esse kit, né, essa organização, esse planejamento que você tem que ter em qualquer circunstância, né, quer seja ali naquela hora, num hábito saudável, para você poder estabelecer aquela rotina definitiva, né, para aquele momento, enfim, mas que se torne uma rotina. Inclusive, não aparecer com cara de sono, descabelada, porque o chefe pode te ligar a qualquer momento. Se preparar nesse sentido, com horário, tudo, né?
Bom, Arlete, nós temos 10 minutos e a gente ia falar do retorno também, né? Acho que a gente Pois podia é. só dar um início aí, de repente a gente pode marcar uma live semana que vem ou na outra para falar do retorno, né? Que daí eu acho que seria mais completo. Apesar de que a Pode gente ser, falou umas porque coisas hoje também. foi bacana também, porque a gente trouxe várias coisas, né, que a gente tem falado, que por mais assim que as pessoas, eu digo, puxa, mas o home office é um assunto que já né, está sendo tão falado, mas sim, é impressionante. Eu tenho falado com muitas pessoas de empresa, né, eu tenho atendido algumas pessoas aqui remotamente, e elas têm esse discurso, eu ainda não consegui, eu ainda não sei o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo. Por quê? Porque exatamente é essa conclusão que eu tirei. As pessoas estavam achando e preparadas para um mês e meio de home office, e na realidade elas estão até agora, então elas não conseguiram adquirir isso. Então eu acho que a gente conversar sobre isso é importante, né? É bacana, e muitas pessoas ainda continuam com dificuldade, continuam, né, se debatendo, vamos dizer assim, né, com algumas questões até que são pequenas, né? Como a gente falou, a questão da administração das emoções, né? Os kits, né? Que não são bem administrados também, a comunicação que passa a ser não funcional dentro da casa, as pessoas não sabem, assim, ser assertivas, estabelecer os seus espaços, dizer um não para um filho pequeno que vem bem na hora que você está fazendo a reunião, né, pedir E uma aparece do comida, pedir... unicórnio aqui. Né? Então, essas coisas assim, né? Porque quando a gente está num ambiente mais descontraído, ok, né? Como aqui, né? A gente está batendo papo, trazendo algumas reflexões, algumas questões, as pessoas, né? Tudo bem. Agora, numa reunião que você está falando sobre um relatório, você está lá na tela, né? No teu micro, toda uma planilha, e daqui a pouco, né? Como né, um cachorro pular no teu colo, e aí você vai fazer o quê? Você desconecta ali do momento, né? Então, a gente fala bastante sobre isso e gostaria de falar mais até, né? Porque tem tanta coisa aí. Mas o retorno também, né, Cíntia? Eu acho que o Daí a retorno gente também podia. é Acho que o importante. retorno a gente deu umas pinceladas, né? Teve a Marileia, que não sei se está aí ainda, a gente falou sobre a tua pergunta, Marileia, sobre a questão híbrida, né? Que a gente acha que é realmente a bola da vez, depois de tudo isso passar, né? O retorno tem agora com esse, pelo menos aqui em Curitiba, né? Que fechou tudo de novo, não é o momento, ó, a Márcia aí chegando Suzane, atrasada, Márcia. Suzane também. Então, tem muita gente que tinha voltado, né, antes de tudo isso aí. E aí tem as adaptações ali das empresas, né, que estão fazendo, e mesmo assim você está num local onde você não pode ficar em aglomeração, e aí tem gente que gostou muito do home office e não estava se adaptando ao retorno, né, eu quero voltar, e aí como fazer, né? E aí eu acho que entra de novo, né, para quem assistiu aí desde o começo, a questão da adaptação à mudança e tudo isso que a gente falou também serve para o retorno, né? Eu acho que tem algumas coisinhas diferentes que a gente pode abordar também num outro momento. E a gente está se encaminhando para o final e eu queria falar para o pessoal aqui, Arlete, nós estamos lançando uma trilha de home office e a trilha do retorno no novo normal. E essa trilha ela vai acontecer em company ou em grupos, né, de várias empresas. Então essa trilha ela é de dois, quantos? Um ou dois, Alex, esqueci. Encontros? Não, são três, né? É que na realidade, assim, o que a gente pensou, né, para poder ajudar as pessoas? É um encontro de 8 horas cada um, né? Então, o primeiro que é o home office 8 horas e o retorno 8 horas. Mas isso pode ser dividido, né, Cíntia? A gente pode trabalhar em 2 horas cada encontro ou 4 horas, porque é muita prática, muitos exercícios, como a gente vem falando aqui, né? Tudo isso requer uma série de exercícios, de
de mudança realmente de mentalidade, treinos, né? Então, os exemplos que a gente foi dando aqui também são exemplos que tem uma infinidade de mais, né, exemplos como esse, e a gente vai trabalhar. Então, por isso, uma carga horária um pouco mais substancial, assim, digamos, e daí as pessoas podem trabalhar mais no dia ali né, conosco com esses exercícios, por isso. E eu acho que o mais legal é assim, que como é em grupo, e a gente tem tido experiência de alguns cursos online, né? Essa troca, essa interação, do que eu estou sentindo, será que o outro também está sentindo, né? O aprendizado em grupo, ele é muito rico, né? E as pessoas podem colocar suas angústias e podem entender, e é realmente para como lidar com esse momento, né? Seja ele home ou seja ele o retorno. E como que eu posso pensar diferente sobre tudo isso, como que eu posso me sentir melhor, como que eu posso me organizar, como fazer a logística das coisas, das emoções e trabalho e vida pessoal, né? E então a gente está fazendo essa live para falar sobre isso e também para chamar vocês para essa trilha ou quem vocês conheçam. O grupo pode ser grande, pode ser pequeno, a gente vai adaptando, né? Pode ser uma empresa específica. Eu tenho, às vezes, até o pequeno empresário, né? Que tem um pequeno, médio empresário que não teria condições de bancar sozinho para a sua equipe, pode juntar outras empresas para fazer junto, né, Alete? E aí, o início, como ele é in company, aí já começou, né? Se alguém quiser, amanhã estamos aí, né, Alete? Começando. E até lá, a gente vai fazendo uma série de lives aí, vamos combinar se vai ser semanal ou quinzenal, né? Sobre esse assunto e outros, que eu acho que é bacana para o pessoal, né? Também, porque acaba trazendo muita coisa, né, Alete? Hoje a gente falou, desviou, voltou, né, costurou. Mas é interessante, né, porque através de vocês que estão aqui, né, com a gente e dos comentários, é que a gente também vai se alimentando, né, Cíntia, das informações, porque tanto eu quanto a Cíntia, a gente está sempre conectada com os cursos, fazendo curso, conversando com os clientes, fazendo lives, leituras, então isso é importante para esse momento, para a gente poder contribuir, né, porque é o que nos alimenta. Agora, fazer lives também, porque as pessoas trazem também, né, as informações, trazem as dúvidas, depoimentos, né? Veja, interessante, a empresa Mercer, ela fez pesquisas e trouxe na live, né? Fez pesquisas com os seus clientes e sobre manter ou não manter em casa. Então, qual é a porcentagem? Eles viram que quase 80% das pessoas desejam continuar em home office. Então, isso nos dá uma certa informação, né? O Ricardo Amorim também fez uma outra pesquisa, 1.200 pessoas, parece, que também responderam que preferiam. Só que a gente sabe que isso é uma amostra pequena, mas, né, de certa forma, nos alimenta da informação que as pessoas estão realmente se habituando, que as empresas estão querendo manter algumas pessoas, né, pela comodidade, às vezes até por uma questão, né, da própria empresa preferir para acomodar pessoas, como eu falei, né, que podem estar precisando ficar em casa em função da Covid, então manter, até ter a devida vacina. Então, essas coisas vão se realinhando, né, vão devagarinho. Então, essas informações é bacana, né, quando as pessoas trazem e a gente consegue, né, ter uma atualização. Isso. Legal, gente. A gente começou um pouquinho antes, então ela está derrubando em 1 minuto. Dá tempo aí de fazer alguma última pergunta. Se vocês quiserem entrar em contato ou comigo na WeGrow, Cíntia ou Arlete na ZHZ Consultores para saber um pouco mais, né, de como que vai funcionar isso. E aí, valeu a participação de todos aí, vocês deram bastante material para a gente falar, né, também, obrigada. Arlete, obrigada mais uma vez e falar com você, sempre muito bom. Igualmente, Cíntia, adoro, tá? Tudo de bom, sucesso aí para vocês também, para quem estava com a gente aí, obrigada. Tô vendo aqui Luzia, Ivete,
Então, a gente está à disposição, como a Cíntia falou. E foi um prazer estar aqui. Ok? Tchau, Beijo. Fer. Beijo. Tchau, beijo. Beijo.